direto de Montemor, Indaiatuba. Amém. Amor, vamos orar com eles? Vamos estar orando então pela palavra, pelos nossos pastores. Deixa Deus te usar em nossos corações, amém? Senhor Deus, querido Pai, nós te agradecemos por esse momento, ó Deus, nós te agradecemos pelo seu mimo, papai, conosco. Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, por tudo isso que o Senhor tem feito, Pai. Por tudo isso que o Senhor preparou para nós hoje, papai, como casal, ó Deus. Deus, ministra o nosso coração, papai. Pai, fala ao nosso coração, ó Deus. Nos dê sabedoria, Pai, para cuidar, Senhor, das nossas esposas, as nossas esposas de nós, ó Pai. Pai, nos dê, Senhor, paciência, ó Deus, nos dê, papai, renovo do Senhor a cada dia, papai, para nós suportarmos, ó Pai, a cada dia, Pai. Pai, que o Senhor se faça presente em nosso meio, ó Deus, que o Senhor se faça presente em nossas casas, ó Pai. Pai, guarda as nossas famílias, guarda os nossos filhos, ó Pai, hoje, ó Deus, pois nesse momento o Senhor preparou para nós, ó Deus. Deus, por isso, Pai, nós estamos aqui, Pai, para abrir o nosso coração, ó Deus, para receber a Tua palavra, para receber o Teu amor, ó Pai, para receber a Tua direção, Pai. Pai, usa a vida do nosso pastor, ó Deus, pastor Wesley, a pastora Day, ó Deus. Deus, fala, Senhor, através da boca deles, ó Pai. Pai, Deus, adia eles, ó Pai, para ministrar o nosso coração, o nosso casamento, papai. Pai, eu coloco esse casal em Tuas mãos, Pai, como instrumento do Senhor, Pai. Em nosso coração agora, Pai, sejam lançadas palavras do Senhor, ó Pai. Limpa o nosso coração agora, Pai, de tudo aquilo que não nos edificou nada esse dia, ó Pai. Pai, que o Senhor nos enche agora de sabedoria, Pai. Entendimento, Pai. Eu peço a Ti, em nome de Jesus, use esse casal, use esses anjos em nossas vidas agora, Pai. Eu Te agradeço em nome de Jesus, Pai. Amém, Senhor. Amém, glória a Deus. Ai, amor, você tá um gatão hoje. Se eu te pego... Ah, amor, hoje não. Eu tô muito cansado. Eu não tô disposto hoje. Amor, eu tenho certeza que você consegue. Vamos lá, amor. Tô com muita dor de cabeça, amor. O ministério tá acabando comigo. É muito problema na igreja, muita dificuldade para resolver. Eu não tô bem. Além disso, estou gripado também. Eu acho que hoje não, amor. Não, amor. Vamos lá, eu sei que a gente vai dar um jeitinho, vai dar tudo certo. Vamos lá, amor, vamos lá. Eu tô menstruado. Isso não existe. Isso não existe. Não existe. Não existe. Pesquisas comprovam que 99,99% dos homens estão sempre prontos e preparados para o relacionamento sexual. É verdade. Então, esses 0,01% são casos assim extremos, absolutamente extremos, de um homem dizer não para uma proposta como essa. Mas nós gostaríamos de mostrar para vocês um pouco dessa realidade que todos vocês, que nós vivenciamos dentro do casamento, que se chama relacionamento e intimidade sexual. A proposta dessa noite, irmãos, é clara. Nós viemos aqui para poder falar sobre sexo com vocês. Queremos falar a respeito de sexualidade. O tema da noite é uma proposta interessante, ai, se eu te pego. Então, essa é a temática da noite, esse é o tema que nós queremos ministrar ao coração de cada um de vocês. E quando a gente fala a respeito de sexualidade, quando nós falamos a respeito de intimidade sexual, nós não estamos apenas falando a respeito de órgão sexual, de genitália, nós estamos falando também de mentalidade. E a verdade é que, enquanto a mentalidade não muda,
a nossa vida sexual também não muda. E o que Deus precisa primeiramente fazer o milagre, não é o milagre que muitas vezes nós brincamos um com o outro, que está no fato de levantar um homem caído, ou de fazer com que a mulher se abra para o relacionamento sexual, mas a verdade está numa mudança de mentalidade, uma mudança de mente. Porque a nossa vida, a nossa história, muitas vezes ela é acompanhada de muitos tabus, vergonhas, medos, preconceitos. Isso tudo se estabelece no leito, se estabelece na cama, se estabelece no nosso relacionamento sexual, dentro de 4 paredes. Enquanto isso não for tocado pelo Senhor, enquanto mentiras, sofismas, engodos, enquanto alguns conceitos que não são os de Deus, eles ainda se mantiverem em nosso coração, em nossa mente, eles vão com certeza atrapalhar a nossa vida 2. Vai atrapalhar a nossa performance, vai atrapalhar a nossa intimidade sexual dentro do nosso casamento. Então, de fato, Deus precisa fazer uma obra, uma mudança. Mas tudo que nós vamos falar aqui, em nada nós estamos aqui para trazer de algum modo algum argumento para que você utilize como uma acusação, um julgamento. Muito pelo contrário, tudo que nós vamos falar aqui servirá para edificação. Nosso desejo por meio dessa ministração é trazer palavra da parte de Deus para que você possa entender as verdades do Senhor a respeito do sexo, a respeito da sexualidade, a respeito da intimidade sexual. E quando a gente fala disso, a primeira coisa importante de você saber é de que você foi criado pelo Senhor. Você não é obra do acaso, você não é o furo da camisinha do seu pai, você não é aquela pílula que a sua mãe não tomou, você não foi um acidente, você não foi obra de um estupro, você não foi obra do acaso, de ninguém pensou e por isso chegou até aqui, não. A palavra de Deus deixa muito claro que independente da maneira como aconteceu a atividade sexual que te gerou e te trouxe à existência, a verdade é que no coração de Deus você já existia. E Deus tinha um plano e tem um plano e vai executar um plano perfeito na sua vida. Então eu quero dizer para você, você foi criado por Deus. Sua esposa, seu esposo foi criado por Deus. O casamento foi criado por Deus. O sexo não foi uma reunião no inferno que demônios resolveram criar e chamar, vamos criar um negócio que vai atrapalhar o resto da existência desses homens, dessas mulheres, que se chama sexo. Não, sexo foi criado pelo Senhor. E foi criado de um modo lindo, perfeito, belo, extremamente maravilhoso. E nós queremos aprender a respeito disso. Quando você abre a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13, verso 4, fala a respeito do matrimônio. E é interessante que muitas coisas merecem honra. A Bíblia fala que a quem honra, honra. Nós devemos honrar aquilo que de fato merece ser honrado. Mas a Bíblia, em Hebreus 13, 4, fala que dentre todas as coisas, olha o que diz lá, digno de honra entre todos, seja o matrimônio, seja o casamento. Isso significa que dentre todas as coisas que nós devemos honrar, a palavra de Deus nos instrui que dentre todos, e dentre todas as alternativas, o casamento deve ser colocado em alto posicionamento, em uma prateleira superior a todas as demais, e deve ser digno de honra. E para não restar dúvida, e para ninguém achar que simplesmente o casamento é aquela celebração que aconteceu há 46 anos atrás, ou que aconteceu há 20 anos atrás, ou que aconteceu há 15, 10, 5, 2 ou 1 ano atrás, ou menos, em alguns poucos dias atrás, para que a gente não imaginasse que fosse isso, o Senhor se encarregou de explicar um pouquinho melhor. Ele disse assim, ó, digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como, do mesmo modo, da mesma maneira, digno de honra deve ser o leito. E o leito, está falando de cama, ok? Vamos traduzir aqui como cama. E fala ali, um leito sem mácula. O que é mácula? Pecado. Cama sem pecado, leito aonde se celebra a união, aonde se vivencia a intimidade sexual sem pecado. É disso que nós queremos ministrar, porque nós cremos, querido, de todo o nosso coração, que se existe um casal que pode ministrar e viver esse plano perfeito de Deus, é um casal crente, um casal do Senhor, um casal que é composto de um homem e de uma mulher de Deus. Quando você liga alguns programas de televisão, e chega a ser, assim,
tão ruim essa experiência, às vezes você se surpreende com sexólogos ensinando os outros a se relacionar sexualmente. E o que eles falam é pautado por tantas outras realidades, menos pela palavra de Deus. Ou seja, qualquer um aí fica falando a respeito de sexo, e aí formam os sexólogos, e eles ensinam no altas horas, aquela sexóloga que ensina como que deve posicionar a boca no sexo oral, como que deve ser feito o sexo anal, como que um homem conquista outro homem, como que a mulher faz sexo prazeroso com outra mulher, e todas essas realidades são faladas lá em nome de explicar e ensinar a respeito de sexo. Mas é importante você saber, o manual também de sexo, o manual também de relacionamento conjugal e de relacionamento sexual, sabe qual é? Bíblia Sagrada, Palavra de Deus. Então, se alguma coisa saiu errado, você deve levar para aquele que criou. Quando alguma coisa estraga na sua casa, você não vai fazer a triste escolha de levar para qualquer um. Você vai levar naquela marca, porque aquela marca responde por aquele produto. Quando nós queremos tratar sobre sexo, a gente deve perguntar para quem? Para um simples terapeuta, um sexólogo bem intencionado, alguém que buscou alguma orientação em qualquer lugar dessa terra? Não, nós devemos perguntar e buscar a direção daquele que criou esse negócio. E que quando criou, olhou e disse, muito bom, muito bom. É verdade, queridos. O Senhor tem um grande propósito para cada um de vocês, para a vida de vocês, para o casamento de vocês. E hoje, quando nós paramos para pensar, nós temos uma maratona, uma vida diária muito ativa. Nós fazemos muitas e muitas coisas, né? Então, na nossa vida diária, muitas vezes o casal ele tem falta tempo para a gente se relacionar sexualmente. Além do tempo, também nos falta ânimo. Às vezes a gente está cansado, às vezes a gente não tem tempo. Então, na nossa maratona, no nosso dia a dia, é algo que nós deixamos de canto. Infelizmente, nós não deixamos isso ser algo prioritário no nosso relacionamento. E a gente trabalha, não sei, eu falo por mim, né? Eu trabalho, sou esposa, cuido da igreja, cuido dos filhos, vou ao supermercado. Então, nós fazemos tantas e tantas coisas no nosso dia a dia. Eu penso que se você parar para pensar, você também deve fazer muitas e muitas coisas. E no final da nossa jornada, nós estamos realmente muito, muito, muito cansados, né? Então, nós vamos precisar pensar que esse é um tema que muitas vezes nós não falamos nem conversamos sobre ele, né? Então, é um motivo, queridos, de preocupação. Às vezes nós temos muita cobrança dentro do nosso lar a respeito desse tema. E nós não conversamos, não falamos, né? Então, a insatisfação sexual, queridos, é realmente uma das grandes frustrações de grandes casamentos, que eram para ser grandes e poderosos casamentos. A insatisfação conjugal, a sexual, tem crescido no nosso meio. E dados comprovam que a questão sexual é o terceiro motivo que os casais se separam hoje em dia. Então, é algo que nós precisamos pensar e conversar. Às vezes nós temos vergonha, às vezes nós não temos com quem conversar, mas esse é um tema relevante. E a gente pensa que uma vida sexual saudável e ativa significa que precisa ser feita, né? É importante, queridos, é muito importante para o equilíbrio do nosso casamento. Para pensar, se a sua rotina, se tudo que você faz, se você não chega no final do dia, falta de ânimo, falta de vontade, talvez não está aí rondando o seu casamento. Pare e pense um pouquinho sobre isso. Que atire a primeira pedra quem nunca passou por uma seca na área sexual. Num tempo de deserto, árido, extremamente árido, que levante a mão, fora os recém-casados, que não tem nem tempo para pensar a respeito de outra coisa, a não ser praticar algumas coisas. Eu acredito que
A grande maioria, se não todos, já passaram por algum momento de seca na área sexual, na atividade sexual. E um dos temas, a Day acabou de mencionar a respeito disso, um dos temas que atrapalha bastante, que comprovadamente os casais vivenciam essas tristes experiências na área da sexualidade, mas muitos não conseguem falar um com o outro. Tem uma extrema dificuldade. E pesquisas indicam que a falta da comunicação atrapalha a atividade sexual, assim como a falta de atividade sexual atrapalha a comunicação. Então você imagina esse loop contínuo, permanente, sendo retroalimentado de não ter comunicação e não ter relacionamento sexual. Isso vira um deserto do mais árido, do mais terrível, com certeza. E quando a gente fala de comunicação, é interessante a gente ver a diferença de homens e mulheres, né, de perceber essa diferença. E comprovadamente as pesquisas provam, e o divórcio cada vez mais aumentando mostra o quanto de insatisfação sexual existe, o quanto de falta de relacionamento sadio, saudável, sexual existe nos casamentos. Mas é interessante que quando homens se reúnem e falam a respeito de sexo, é uma delícia, é tão legal você perceber o quanto que os homens conseguem ter uma expressão tão vitoriosa da sua performance sexual. A performance sexual dos homens são dignas de inveja um dos outros. E parece que para ser um bom homem tem que mostrar, ou melhor, falar de tudo que você é capaz de viver dentro de quatro paredes, né? Então tem toda uma menção a respeito daquilo que se faz, daquilo que se pode, daquilo que a esposa permite, daquilo que foi uma aventura. Mas a verdade é que raramente você vai encontrar algum homem que vai falar de fato que está numa seca ou que está vivendo dias maus no seu relacionamento sexual numa roda dentre 5, 6 ou 7 homens ou mais. E as mulheres, queridos, as mulheres sonham com os bilhetinhos, né? Estou falando por mim. De repente eu represento algumas por aí, mas nós mulheres somos absolutamente românticas. Nós queremos receber um recadinho durante o dia, nós pensamos que um elogio é muito bom, nós pensamos e queremos muito que homens nos deem flores. Queridos, isso é muito importante. Nós pensamos que bombonzinhos agradam o nosso dia. O elogio da nossa comida, daquilo que a gente faz. É muito bom, é muito bom. Nós imaginamos que os homens vão lembrar da gente durante o dia e não só na hora de ir para a cama. Porque às vezes eles só veem a gente, enxergam a gente na hora que a gente aparece perto deles de dormir. Infelizmente, né? Então nós somos absolutamente românticas. Nós floreamos a vida. Nós pensamos em muitas coisas. Nós esperamos muitas coisas. Mulher é assim. Né? Mulher é assim, e esperamos mesmo. Se a gente juntar essas expectativas do homem, ou a fala daquilo que eles mencionam quando estão juntos, numa roda dentre homens, com as expectativas que as mulheres narram umas para as outras, daquilo que gostariam de receber dos seus amores, dos seus amantes, dos seus homens, dos seus companheiros, nós com certeza, juntando isso, seria uma química explosiva, seria de fato a garantia de muito sucesso no relacionamento conjugal. Mas a verdade é que nem só de expectativa isso é feito. E a realidade mostra que a maioria dos casais tem uma grande dificuldade em viver de forma contínua essa realidade de colocar aquilo que se fala e aquilo que se entende, aquilo que se espera em prática. A maioria de nós nem precisaria tanta explicação e ensinamento a respeito daquilo que se deve fazer. Mas o grande desafio da nossa vida a dois, a nossa vida conjugal, não está no fato de saber, está no fato de fazer. Isso acaba chegando como uma bomba para muitos casais, porque alguns casais começam a perceber o mundo afora, o mundo alheio, e o mundo alheio dos nossos dias, irmãos, ele é uma sacanagem com casais que estão em dias ruins. Porque todos os casais aqui, eu acredito, não só os casais, mas indivíduos aqui dentro do casal, tem Facebook, tem Instagram, tem rede social. E
na maioria esmagadora das vezes, na rede social, a rede social é configurada para mostrar os nossos feitos, as nossas realizações, nossas conquistas, o quão bonito a gente é, o quão cheiroso a gente é, o quão elegante a gente é, o quão amável a gente é, o quão romântico a gente é, os lugares maravilhosos que nós vamos, as comidas tão saborosas que nós comemos, o quão família feliz nós somos, mas a prática, ela não é assim. E eu garanto para você como pastor, conhecendo o rebanho, conhecendo pessoas, que grande parte das pessoas mostram no Facebook os seus sonhos de vida, e não a prática daquilo que de fato vive. Isso vai gerando um senso de comparação esmagador e destrutivo para esses casais que estão vivendo em dias maus. Porque eles têm a tendência de abrir o Facebook e ver tantas pessoas felizes, eles se acham como que ETs nesse processo. Eles se sentem completamente alheios a essa realidade da vida, porque todos estão felizes e nós vivemos uma porcaria de vida. Todos transam, todos fazem sexo todo dia, e nós... né? Então, essa realidade daquilo que é mostrado, porque as pessoas estão felizes, cara estampada de felicidade, e algumas pessoas falam umas para as outras a frequência com que fazem, e isso vai chegando nos ouvidos de um casal que está vivendo essa seca, esse deserto, como uma informação assim destrutiva, do tipo, eu não nasci para ser feliz, no meu casamento isso não acontece. E eu quero dizer, quando eu falo de quantidade, que na verdade o tema não é a quantidade em si. Engana-se quem pensa que só o fazer sexo é a garantia de sucesso de um casamento. E fazer muito sexo é a garantia de um casamento feliz. E a verdade não é isso. O que mais tanto homem, que pode parecer estranho essa minha fala, mas tanto homem quanto mulher anseiam é uma expressão sexual com qualidade. A qualidade do sexo garante muito mais do que simplesmente a quantidade. E isso até para homens vale, o que eu estou mencionando. Pode parecer que não, porque a maioria das pessoas acha que o homem está sempre pronto para fazer sexo, o que importa é fazer, não importa com quem, quantas vezes isso acontece, o importante é que seja feito. Mas não é assim. Todos nós ansiamos por viver de fato o propósito de Deus, o plano de Deus. E como eu disse, sexo não foi a criação de um homem que aprendeu a respeito de sexualidade em qualquer bordel aí fora. Não, o sexo foi criado na mente de Deus. E quando nós estamos desajustados com aquilo que é a mente de Deus, nós também estamos infelizes. Nós estamos insatisfeitos. E, pasmem, a maioria dos homens também são insatisfeitos, mesmo podendo fazer sexo. E mesmo muitos deles fazendo sexo adoidado com muita gente, ainda assim continuam insatisfeitos. Porque o grande tema não é a quantidade com que se faz. E nós queremos aqui ministrar para vocês a respeito da qualidade desse relacionamento sexual, dessa intimidade sexual. E, queridos, nós temos algumas explicações, né, para que exista ou que a gente possa viver a falta de interesse, aquilo que eu já mencionei lá no começo. A nossa rotina, às vezes nós precisamos acordar muito cedo, levar crianças para a escola muito cedo, e aí o trabalho nos envolve. Tem gente que acaba se envolvendo tanto no trabalho que acaba esquecendo da esposa, da família, e inverte as prioridades dentro de casa. Então, o trabalho já fica em primeiro lugar, o marido já não fica mais em primeiro lugar, nem os filhos. E a perda de desejo, contas para pagar, preocupações que nós temos no nosso dia a dia, a chegada dos filhos, essa mexe com a gente. Nós temos 2 pequenininhos lá em casa que às vezes deixam a gente cabelo em pé, às vezes eles não dormem direito à noite, e a gente faz um malabarismo para deixar eles dormir, para checar se eles realmente estão dormindo, né? Para a gente poder ter um momento a sós. É tanta coisa que acontece, queridos. Doenças, por vezes, nos afastam um do outro. Às vezes, quando ou a esposa ou o marido estão doentes, nós também, isso acaba abalando a questão sexual. Influencia na falta de desejo e na rotina de uma vida equilibrada. E aí, nós queremos perguntar para vocês como andam as temperaturas debaixo lá do seu lençol. Não precisa responder, tá bom? Não precisa responder. De repente estão quentíssimas, pegando fogo, aleluia.
mas às vezes elas podem estar um pouco mornas, às vezes elas podem estar absolutamente geladas. Como anda a temperatura lá debaixo do lençol da sua casa? Né? Então, nós por vezes não falamos e não pensamos numa vida sexual empolgante, feliz, satisfatória. Por quê? Por que será? Por quê? O que está acontecendo no seu dia a dia que pode deixar você triste, desempolgado ou insatisfeito? Essas razões que a Daya apresentou agora é que elabora as queixas que as pessoas têm quando se fala o assunto sexo. E quando a gente fala de queixa, vamos falar um pouquinho das queixas femininas em relação ao sexo em si. Quase a gente não fala a respeito disso, mas é algo que precisa ser mencionado, que não só a mulher, mas a gente vai mencionar nesse primeiro momento a respeito da mulher, todos nós aqui, o tempo se encarrega de castigar o nosso corpo, irmãos. Esse é um fato verdadeiro. Nós, com o passar do tempo, vamos ficando diferentes. A nossa performance e o nosso corpo vai mudando. Todos nós sabemos. Mas se tem alguém que muda de forma assim, mais emblemática, mais categórica, é a mulher. Obviamente, muitos homens, né, até se vangloriam ou até mencionam, casei com 60 quilos, agora tenho 112, casei com 70 e agora tenho 98. Né, essa é basicamente a fala de um homem, mas isso não chega a comprometer tanto, né, a não ser o fato de falar, o seu gordo, o gordinho, o seu... E aí vai. Mas se resolve mais fácil, o homem não liga tanto assim para aquilo que houve no aspecto do seu físico, em relação ao quanto ele engordou, na comparação do tempo que ele está casado. Agora, pense no fato da mulher. Essa mulher que está ao seu lado, falo isso para os casais que tiveram filhos, ela sofreu alterações violentas no seu corpo em função da gravidez. Violentas. Afinal de contas, uma vida passou a existir primeiramente dentro dela, para depois vir para o lado de fora e causar tanta alegria para vocês. Imagine esse processo. Pelo menos aí 6 meses, naqueles prematuros, 7, 8, na maioria das mulheres aqui, 9 meses. Isso aconteceu uma vez com algumas. Com algumas aqui 2 vezes. Com algumas aqui 3 vezes. 3 vezes. E assim acontece, não 3 que eu estou falando que já aconteceu, entendeu? A Dai já teve, nós perdemos o primeiro filho, nós temos 2, então ela já engravidou 3 vezes. E o que acontece? Isso faz uma alteração completa no corpo da mulher. E isso pouco se fala, mas isso gera frustração na vida de muitas mulheres. Muitas mulheres, vamos assim traduzir, resumir isso que eu acabei de mencionar, elas são frustradas com o seu próprio corpo. Elas olham no espelho e choram, porque elas percebem que elas deixaram de ser aquela bela menina e bela moça dos primeiros dias do relacionamento de namoro, noivado e casamento. Elas simplesmente foram alteradas, fruto do amor, fruto do relacionamento conjugal, fruto dos sonhos, dos projetos, mas isso foi gerando uma mudança completa. E às vezes o espelho é usado pelo próprio Satanás, pelo diabo, para poder machucar e ferir. Espero que só o espelho faça isso, né? Que nunca seja o marido, em nome de Jesus. Mas o espelho com certeza se encarrega de apontar todos os defeitos, todos os erros, tudo aquilo que poderia e deveria ser corrigido em algum dia. E algumas mulheres até alimentam o desejo de ficarem ricas, de algum modo que seja possível reparar e corrigir tudo. Mas a verdade é que a maioria dessas mulheres nunca vão ser ricas o suficiente para poder corrigir tudo. E o tema vai continuar, a não ser que nós aprendamos a tratar esse tema. Outro detalhe em relação à questão da aceitação do corpo é que muitas mulheres elas têm uma comparação umas com as outras, é mais típico de mulher isso, né? O homem consegue se vestir errado e torto, e se ninguém avisar, ele consegue permanecer a noite inteira, o dia inteiro, com a camiseta ao avesso, com o erro na performance dos botões, é natural, e segue o baile, né? Agora, mulher não, mulher, se nós pudéssemos dar o microfone para as mulheres, elas teriam aqui, a gente daria 10 segundos para elas, assim, feche seus olhos agora e fale qual que é a cor do vestido da irmã tal. Valendo! Ela acertaria, irmãos. Ela acertaria.
É impressionante a capacidade que as mulheres têm de saber detalhes em relação, principalmente, às outras pessoas, às outras mulheres. E tenta imaginar isso, eu estou aqui brincando com vocês dentro desse ambiente aqui, e eu sei que vocês já se mediram de cima a baixo e perceberam se deu certo, se ornou, se está adequado, se a roupa era melhor, por que ela usou tal roupa. Você tenta na motivação do coração da outra irmã, para ver se ela não está, de repente, exagerando, se ela não tá querendo se exibir, se insinuando para o seu marido, e todas essas realidades que acontecem dentro da mente feminina. Agora, se isso acontece dentro dessa estrutura aqui de 46 casais aqui dentro, imagina no Facebook, no Instagram e na vida como um todo, quando a mulher liga a televisão e vê aquelas beldades, porque lá é tudo assim, né, para gerar uma impressão do quão feia, ridícula, gorda, esculachada você é na comparação com aquelas lindas, maravilhosas, espetaculares, deslumbrantes mulheres. Isso é esmagador demais para uma mulher. É esmagador demais essa comparação doentia que se faz com um altíssimo padrão de beleza, fruto de uma mídia que dá a ideia de que todo corpo bom é um corpo que tem que ser escultural. E triste realidade é que a maioria das mulheres nunca conseguirão ter o corpo escultural. E será que isso definiria casamento infeliz? Será que isso definiria falta de realização na vida sexual? Porque se isso for definir, eu diria que, coitadas das mulheres todas morreriam infelizes. Mas graças a Deus não é assim. E tudo eu falei que passa por uma mudança de mentalidade, e essa mudança de mentalidade precisa acontecer. Outro fato, e a gente acaba ouvindo algumas tristes experiências de mulheres que têm tanta vergonha com o seu corpo, mas tanta vergonha, eu sei que talvez vai parecer engraçado, mas eu sei que para algumas, tristemente, é real o que eu vou falar. Tem mulheres que apagam a luz para poder ter intimidade, sempre. Mas não é por uma questão de preparar um ambiente para ficar mais gostosinho, não, é por uma questão de simples vergonha, porque não quer que o seu marido veja o quão ruim, na cabeça dela, ela está. Essa é uma das grandes reclamações das mulheres. A reclamação da falta de aceitação do seu próprio corpo, com o desenvolvimento da vida. E nós vivemos num período de superestima do corpo. As academias em Indaiatuba são as coisas que mais abrem. É uma coisa maravilhoso perceber, extremamente lucrativo, o tanto de academia que tem. Cada dia uma nova, com a proposta de torne o seu corpo escultural. Venha para cá, mulher, e gaste-se e se arrebente para ser igual àquele padrão de beleza. Pois bem, será que isso é verdadeiro? Ou isso é um engano, um engodo, uma mentira que está sendo lançada? Outro tema, quando se fala de sexualidade, primeiro eu falei do corpo da mulher, mas uma outra reclamação que mulheres têm, e aqui eu falo da mulher, mas já tocando nos homens, e isso não é falado porque é algo vergonhoso para as mulheres, extremamente vergonhoso, mas comprovadamente, principalmente com aquelas mulheres que têm coragem para poder falar, uma das maiores queixas que se tem quando se fala de sexo é a falta de orgasmo. A maioria das mulheres, se pudessem, e se tivessem num ambiente protegido para poder falar, diriam: eu não sou feliz na cama, eu não consigo ser realizada, eu não consigo ter prazer, porque uma série de fatores acontecem, dentre eles, um dos fatores que mulheres mais mencionam, além de sensações de medo de ter orgasmo, culpa por ter orgasmo, que são escravidões mentais que impedem a mulher de ser feliz, uma das maiores reclamações dentro de um casamento é que parece que elas são casadas com os Usain Bolt da sua geração. Elas são casadas com The Flash. Quem é Usain Bolt, pastor? Usain Bolt é aquele jamaicano, o corredor, o homem mais rápido do mundo. Quem é o The Flash, pastor? The Flash é aquele lá da Liga da Justiça, né? Aquele personagem que consegue, assim, na velocidade da luz, se movimentar de um lugar para o outro. E o que acontece é que, quando fala disso, a gente tem que dar um alerta aos homens. Quando fala desses temas, a gente tem que dar um alerta a respeito da maneira como os homens tratam as suas mulheres. Nós acabamos de ouvir aqui a leitura, e fomos direcionados a poder colocar o nosso nome no lugar da palavra amor e dizer que Wesley é paciente, Wesley é bondoso, Wesley não se ufana, não arde em ciúmes, Wesley. Então, fizemos esse exercício, mas a palavra de Deus é muito clara em relação a que tipo de amor que nós fomos chamados a manifestar.
E a relação de amor que precisa acontecer de fato no casamento, ela precisa ser de verdade. Ela precisa ser aquela que é a verdade da palavra. De verdade, que eu quero dizer, de acordo com a verdade da palavra. Aquilo que falou em 1 Coríntios 13, versículo 4 a 7, precisa ser o padrão, precisa ser de fato uma realidade no nosso casamento. Isso envolve ser paciente, isso envolve ser bondoso, isso envolve não arder em ciúmes, isso envolve um amor que espera, e tudo espera, um amor que tudo suporta, um amor que tudo crê, um amor que jamais acaba, um amor que é verdadeiro. Lá tem um detalhe muito importante, um amor que não busca os seus próprios interesses, Então, você percebe que aqui tem algumas chaves para que nós possamos ter realização sexual. Se esse padrão de 1 Coríntios 13, de 4 a 7, for colocado para dentro da nossa vivência de sexualidade no casamento, isso vai ser sobrenatural. Porque isso vai nos fazer elogiar, isso vai nos fazer afirmar a nossa esposa, declarar de fato, e lembrando que as mulheres são excitadas por aquilo que ouvem, as mulheres são estimuladas por aquilo que ouvem. O maior estimulador de uma mulher é a capacidade que o seu amor, o amor da vida dela, tem de estimular através daquilo que ele fala. Então, se esse homem conseguir declarar para ela o quanto ele de fato aprecia ela, independente daquilo que aconteceu, afinal de contas aconteceu justamente por estar com ele. É fruto da história da vida a dois, fruto da experiência única, que não vai ser com mais nenhuma outra pessoa, vai ser aquela experiência única que só vocês dentro desse casamento viveram e viverão. Então, mencionar o quanto que você gosta do corpo da sua esposa, o quanto você se satisfaz, o quanto você deseja ela, isso é fundamental para uma mulher, é muito importante. Você entendeu o valor de elogiar. E outro detalhe em relação a isso, eu falei do Usain Bolt, falei do The Flash, deixa eu mencionar para você, eu sei que você consegue, irmãos, tirando alguns casos específicos de enfermidade na área da sexualidade, que podem ser corrigidas e tratadas, falo de ejaculação precoce, mas tirando esse detalhe, eu sei que você consegue, segura a onda, segura as pontas, dê o seu melhor em função da sua amada esposa. Por quê? Porque é uma grande sacanagem o fato de você chegar lá e ela não chegou lá. Ela fica lá chupando o dedo, né? O dedo, enquanto você já, você já alcançou. Pode soar engraçado, mas é muito infeliz se você inverter o papel e imaginar que fosse ao contrário, e que você fosse o contrário daquilo que você é. Tenta imaginar o quão desprazeroso seria o fato de você não conseguir sempre não alcançar o gozo, a satisfação, o prazer que aquilo que você está fazendo se propõe a dar, mas que na hora que ia dar, acabou. Vocês já ouviram falar do ponto G? Já? Às vezes as mulheres acham que o ponto G é quando o homem deita para o lado da cama, fecha o olhinho e dorme. Ela fica tão feliz. É isso! É uma celebração quando eles dormem e você não precisa fazer nada. Deita, vira e dorme. Às vezes é o sonho de toda mulher, né? Mas, queridos, nós temos uma habilidade muito grande de dar desculpas. Aquilo que a gente falou no início aqui, vocês talvez todos viram o nosso pequeno vídeo, as mulheres são campeãs, nós damos muitas desculpas, realmente é dor de cabeça, realmente são os filhos, estou cansada, não aguento mais, ai que difícil que é essa situação. Realmente é uma questão que a gente precisa ponderar e parar para pensar se nós estamos dando muitas desculpas ou querendo que os nossos maridos durmam muito rápido, né? Mas realmente essas desculpas elas acontecem. Às vezes o homem vai achar que você está menstruada há um mês, né? Às vezes tem mulher que fica menstruada há um mês, e aí?
Continua. E aí, ainda? Então, essas desculpas que nós damos, nós precisamos ser bem realistas. Realmente você está com dor de cabeça? Realmente você está muito cansada? Realmente não dá mesmo? E nós, mulheres, temos uma incrível facilidade de querermos ter uma discussão não de briga, né? Eu falo de a gente discutir uma DR, isso mesmo, na hora de ir para a cama. Lá pela meia-noite, 11 horas, a gente vai querer falar dos filhos, de tudo que aconteceu durante o dia. A gente vai querer falar das contas e dos problemas. E o homem, querida, se você às vezes olhar para ele, ele já está, longe. Ele já está roncando por vezes. Mas as nossas DRs, às vezes elas acontecem bem naquela hora. O homem não quer discutir, ele quer fazer outras coisas. Não é mesmo? Né? Então, nós precisamos pensar se a nossa grande insatisfação, se o lixo que às vezes nós carregamos e pensamos e tantas coisas que acontecem no nosso dia, ele acontece bem naquela hora da gente ter a relação. E, queridos, eu reforço que a chegada dos nossos filhos, né? Quando chega 1, quando chega 2, quando chega 3... 4, enfim, 3 pontinhos, muda realmente a nossa rotina, e nós precisamos ter paciência nesses dias, nesse momento. Glória a Deus, os filhos crescem, eles dormem a noite toda e tudo volta ao normal, aleluia. E aqui eu reforço que os filhos, eles vão embora da sua casa, e quem vai ficar com você é esse homem que você escolheu. Lá em casa é esse. Lá em casa é esse. Mas você... Mas você precisa dar prioridade. Sim, os filhos tomam o nosso tempo, a nossa preocupação, eles crescem, o ninho vai ficar vazio, e como vai ser o final lá dos seus dias? Vocês vão ter vontade de planejar, de sonhar, de viver uma vida abençoada também no final do relacionamento que vocês construíram ao longo de anos? Como vocês estão? Ou vocês estão com tanta vontade que os filhos cresçam, saiam de casa, e você quer separar e pegar uma de 2 de 20 porque a sua esposa já não funciona mais? Como tem sido esse dia a dia nessa área na sua vida? É natural que a mulher parece estar sempre pronta a discutir relacionamento. E é natural que parece que o homem nunca está pronto para discutir relacionamento. Parece que, de fato, nós fomos feitos completamente diferentes um do outro, né? Mulher, naturalmente, ela está sempre disposta a falar coisas profundas, sérias, poderosas, transformadoras, das realidades das mais difíceis. E, às vezes, em momentos assim como esse, né? Quando na cama se está. Mas muitas dessas conversas que as mulheres querem falar com a gente, às vezes elas são gritadas em função de alguma solução que precisa acontecer no casamento e que não está sendo feita, que não está sendo tomada. E eu não sei por que é assim, mas desde Gênesis 3, desde que o Adão pecou, parece que o homem, o gênero masculino, está estragado para poder ter prontidão, agilidade, para resolver essas coisas das pendências do relacionamento. Isso vai gerando um grande estresse, uma grande dificuldade. E eu sei que isso é uma realidade na sua casa também. Há um sofrimento no coração de muitas mulheres de perceber a apatia, a falta de desejo de resolver algumas coisas, às vezes a nível prático, né? A gente sabe disso, né? Se esse é um tema polêmico, dá uma outra mensagem. As coisas práticas que precisam ser resolvidas na sua casa, como aquela porta que está rangendo, aquela vidraça que quebrou e não foi trocada, o chuveiro que queimou e faz algumas semanas que está do mesmo jeito, aquelas coisinhas, a pintura que precisa ser feita, os reparos, a lista é enorme, mas não é disso que a gente está falando, em nome de Jesus. Então, a gente está falando de coisas mais graves do que essa, mais importantes, que o relacionamento em si, e que as mulheres gostariam tanto de falar. E o detalhe é que os homens, às vezes, se fingem de morto, e eles vão deixando, de fato, procrastinando essa realidade.
evitando esse tipo de coisa. Isso vai entristecendo até o ponto que essa relação vai esfriando, esfriando, esfriando muito. Até que quando acontece a conversa, ela acontece no pior momento possível, no momento mais desafiador possível, e aí o ânimo está alto, as palavras são as piores, a escolha das palavras um para com o outro são as piores possíveis, a ofensa, há uma batalha de fato, e o que acontece na vida de muitos casais, espere em nome de Jesus que isso não aconteça na sua vida, começa aquela velha máxima do esposo dormir no sofá, e dorme um dia, aí dependendo de uma segunda briga, dorme 2 dias, 3 dias, até que vai chegando, sabe aquela história da vovó? A história da vovó que você sempre procurou entender, não entendo, passou a vida, e aí no finalzinho da vida, o vovô, na hora de dormir, dava tchau e ia para um cômodo, a vovó, na hora de dormir, dava tchau e ia para outro cômodo, e você ficava se perguntando, mas como que pode um negócio desse, né? Isso não vai acontecer na minha vida. Pois bem, chegou a sua história, e como que tudo isso começa? Começa com cama separada. Começa com leitos à parte, até que um dia isso se torna tão padrão que se torna um cômodo à parte, um cômodo separado, um outro lugar aonde se passa a viver. E dessa realidade você já imagina o que possa acontecer, né? Na maioria dos casos entra a infidelidade conjugal, entra a traição, entra o adultério, e isso traz terríveis danos, porque estará sendo lançada a proposta do divórcio de forma assim muito forte. Satanás vai aproveitar muito esse momento de instabilidade para poder mostrar para esse casal que a melhor alternativa, a mais maravilhosa alternativa é divorciar. Sendo que a palavra de Deus em Malaquias capítulo 2 deixa muito claro o que Deus pensa do divórcio, o que Deus pensa do repúdio, e lá diz assim: Deus odeia o divórcio, Deus odeia o repúdio. Então você precisa entender, assim como eu, o que é o propósito de Deus em relação ao casamento. E qual que é o propósito de Deus? O propósito de Deus é que essa linda pessoa que está do seu lado é a pessoa que você vai viver com ela até o último suspiro da sua vida ou da vida dela. Até o último suspiro. Você consegue dar uma olhadinha agora para ela e pensar nesse negócio? Pensa um pouquinho nesse trem aí. Aleluia. Aleluia. Tem casais que, quando pensam nesse negócio, o último fôlego da vida está lá na frente, mas longe, hein? Longe, longe. Tem alguns que já está chegando. Tem uns que já romperam a barreira da metade. Tem uns que já estão mais para lá do que para cá. Mas esse é o fato. Essa esposa que Deus te deu e que você aceitou, que você escolheu, ela vai viver com você para o resto da sua vida. E deixa eu falar um segredo para tudo, absolutamente tudo que envolve discussão de relacionamento, briga no casal, situações que parecem que a melhor alternativa seja o divórcio, a separação. Sabe qual que é o segredo dos segredos? Qual que é o remédio de Deus para toda e qualquer situação, até aquelas mais graves, como é o adultério, como é a traição? O segredo dos segredos, amém? Estão todos comigo aqui? Glória a Deus. O segredo dos segredos chama-se perdão. Perdão. É um remédio que Deus já deu há 2019 anos atrás. Ele saiu lá da cruz e ele está à disposição da sua vida e da minha vida. E ele precisará ser aplicado em inúmeras realidades da sua experiência conjugal. Inúmeras. Inúmeras. Desde aquelas pequenininhas, daquelas mais grandonas, daquelas maiores possíveis. Mas o remédio já está pronto. A fórmula mágica já foi dada e concedida e se chama perdão. Qual que é o princípio bíblico que está em relação a esse negócio chamado perdão? É um princípio de não deixar o sol se pôr sobre a vossa ira. Efésios capítulo 4, versículo 26 e 27 é maravilhoso, porque no 26 diz assim, não se ponha o sol sobre a vossa ira. A ideia de se pôr o sol é a ideia de acabar o dia. Então vamos retraduzir esse versículo, não permita que o dia acabe e que a ira não seja resolvida. Traduz assim, não permita que o dia acabe sem que vocês, como casal, estejam de boa, que vocês estejam de bem um com o outro. Aí o versículo 27 complementa, não deis lugar ao diabo. Uau, aí já pegou pesado, né? Dá a clara ideia de que quando a ira não é resolvida e o perdão não é liberado, quem entra em ação é o diabo. Então traduza, quando você escolhe não perdoar o seu cônjuge,
quando o seu cônjuge escolhe não lhe perdoar, vocês estão abrindo a ministração para o diabo. Hoje vocês estão sendo ministrados por Deus aqui. Deus está falando com vocês, por meio da palavra dele, por meio desse casal de ministros. Glória a Deus. Mas quando você decide dormir na sala, quando você decide não restaurar o relacionamento que se rompeu naquele dia, quando você procrastina, quando você posterga, quando você joga para outro dia, talvez daqui um dia quando estiver melhor, quando você fica esperando a melhor oportunidade e nunca vem, você está dando lugar para a ministração do diabo. Você passa, mesmo sendo evangélico, tá? Você passa a ser agora de propriedade no seu casamento da ministração, da direção, das palavras que o diabo passa a ministrar a sua história. Eu tenho certeza que você não quer isso. Por isso Deus se encarregou de liberar para a sua vida um negócio chamado perdão. Aleluia. E qual é o lugar que o sexo ocupa na sua lista de prioridades, queridos, no seu casamento? Para você, ele é uma obrigação? Ele é uma obrigação? Faz parte daquilo de mais uma atividade que eu preciso fazer durante o dia? A Bíblia fala em 1 Coríntios 7,4, que a mulher, ela não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim o seu marido. E também, semelhantemente, o marido não tem o poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Então, nós somos um do outro. Glória a Deus por isso. Quando você casou, você virou um só, e agora eu sou do Wesley, o Wesley é meu. Glória a Deus por isso. E o casamento, ele nos protege. Ele é uma incrível ideia do Senhor. Por quê? Porque ele nos protege desses ataques do inimigo, e eles vão bater na sua porta, na minha porta, no seu casamento, e você precisa estar muito bem preparado. E nós não estamos dizendo com isso o número de vezes que você faz sexo por semana. Se é uma, se é duas, se é uma por mês, né? Mas nós desejamos... Nós estamos aqui... Oh, meu Deus, meu marido... Nós estamos aqui para falar que você, queridos, nós precisamos investir no nosso casamento. Não deixe de investir no seu casamento. A sua intimidade é algo importante para Deus e para você e para o seu marido. Amém? Quando a gente fala de sexo, talvez não passe isso na nossa mente, mas sexo precisa de dedicação. E esse é um ponto muito importante quando a gente fala de sexo dentro do casamento. E quando eu falo de dedicação, eu estou falando de zelo, de cuidado, de pensar, de investir, de se preparar. Infelizmente, até pela maneira como foram criados, muitos homens acham que o sexo acontece de forma assim, como os animais fazem. Quando se encontram um com o outro, eles praticam. E isso é do mundo animal, do mundo homem e mulher. Homem de Deus e mulher de Deus, ele precisa desse tema e desse ponto chamado dedicação. Então, funciona assim. E eu sei que vou chover no molhado aqui, porque todo homem já sabe disso. Mas, como eu disse, não basta saber, e sim praticar. Se você quer chegar junto à noite, esse processo ele não começa à noite. Ele começa o mais cedo possível do dia. O mais cedo possível do dia. Você precisa sinalizar. Não na hora que você quer fazer, quando é às 23 horas, ou às meia-noite, ou 1 da manhã. Aí você levanta o cartãozinho do tipo, eu quero, é agora. Porque na maioria esmagadora das vezes isso não vai acontecer. Ou pode ser que você tenha, de forma graciosa, uma mulher muito zelosa por Deus e fará por obrigação. Porque a Bíblia fala que o corpo dela é do seu marido, então ela faz, mas ela não terá prazer, ela não terá orgasmo, ela não terá satisfação naquela experiência, e aí não ficará bom para os dois. Porque se ficar bom só para um, acabou de ficar ruim para os dois. O sexo dentro do casamento, bem feito, é quando fica bom para os dois. E dentro desse processo, quando a gente está mencionando a respeito da atração, que vai culminar naquele momento, possivelmente à noite, não precisa ser só à noite, né? Graças a Deus não precisa ser só à noite, mas assim, normalmente é à noite, salvo alguns amados aí que trabalham à noite, aí inverte tudo, né? Aí quando todos trabalham, aí você está trabalhando de outro modo, com outra atividade, e eu lhe entendo muito bem. Mas tirando esse fato,
É importante que você vá ministrando e durante o dia declarando o quão especial, o quanto você ama e preparando o clima para que a noite de fato possa ser especial. Se você quiser entender melhor isso, eu vou deixar uma boa lição de casa para você. Tem um livro bíblico que é um livro 100% sexual. Tão sexual que em algum momento da igreja chegaram a pensar que era um livro que não deveria estar no cânon bíblico. Mas graças a Deus que esses hereges não sobreviveram e a verdade do evangelho prevaleceu e manteve esse livro poderosíssimo na Bíblia que chama livro Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. É um livro completamente sexual. Dê glória a Deus aí, homem. Glória a Deus, aleluia. Então você não precisa ir para o Google para poder aprender, você não precisa no celular, você não precisa ver outras coisas, você pode ter aí um manual de realidade sexual plena dentro de um casamento. Lá tem coisa, irmão, linda de Deus, tem coisa poderosa, ferramentas preciosíssimas para uma relação a dois, sem dúvida alguma. Dentre elas, uma série de fatos que você percebe de preparação, de preparar o ambiente da melhor maneira possível. Envolve óleos, envolve cremes, está tudo lá. Envolve aromatizantes de ambiente, envolve o preparo do homem para a sua amada, da amada para o seu homem. Não é só a amada para o homem para a amada, porque às vezes se fala bastante, né, a respeito da mulher se preparar para o homem está daquela nhaca, né, e quer mandar bala. Sangue de Jesus tem poder, né? Não dá, né? Não tem irmã zelosa por Deus que aguenta esse negócio. Aí vai começar a menstruar todo dia mesmo, é dor de cabeça constante, é dor em tudo, é depressão na certa. Então, é importante você entender que esse livro bíblico, poderoso, interessante, lá menciona fatos, por exemplo, olha só, isso aqui é muito legal, leia lá, você vai ler lá, de você... lá está quase que explícito assim, o poder de excitação em ver o outro nu diante dos seus olhos ali, e lá tem deleites em relação a isso, os detalhes do corpo um do outro, de você se dedicar em partes do corpo um do outro, está tudo lá registrado, irmãos. Se você ler, você vai se perguntar, pastor, isso é Bíblia mesmo, pastor? Eu falo para você, é Bíblia mesmo. Por quê? Porque quem criou esse negócio se chama Deus, e é muito importante que você entenda isso. Fazem pelo menos aí uns 3, 4 séculos que esse negócio já está valendo. A ciência hoje fala a respeito de como que podemos ativar dentro do casamento essas realidades de atração um pelo outro, e a Bíblia está lá escrita há bastante tempo à disposição daquele que lê. E, queridos, há esperança. Glória a Deus. Nós precisamos pensar que nós devemos celebrar o amor que o Senhor nos dá um pelo outro. E o Senhor colocou isso no seu coração. Então, celebre mesmo. Pense que de vez em quando você pode surpreender. Pense que de vez em quando você pode fazer uma noite especial para o seu marido. E... nós precisamos pensar que os homens, como Wesley falou, eles se excitam pelo que eles veem. E nós devemos pensar que nós não vamos nos arrumar e nem nos mostrar para outras pessoas, e sim para eles. Então você pode pensar que você vai fazer uma noite tchananã, poderosa, com aquele vestido lindão. Você, mulher, sabe o que seu marido gosta, então você precisa investir. Aquele que planta, colhe, não diz a palavra? Glória a Deus por isso. Então você também precisa plantar. O Wesley falou, né, dos homens que começarem a plantar desde cedo, então nós vamos colher, eu creio que nós vamos colher. E invista. Imagina que você tem muitas coisas que você pode celebrar o seu casamento. Você pode, né, usar uma lingerie nova. Não estou falando todo dia, mas pensa naquela noite especial, né? Você pode colocar gotas de perfume na sua cama e você já sabe que que você estará esperando por ele.
Cremes, queridas, eles gostam muito. Fantasias, enfim, aquilo que você pensar que pode ajudar o seu casamento, pense que você está aí para o seu amado. Deus está feliz com aquilo que você faz pelo outro, para o outro, pensando no outro, né? Então, você pensa que se o homem chega em casa e você está lá, toda mal arrumada, daquele dia de faxina, com aquela camiseta que você recebeu da promoção do supermercado, com um coquinho na cabeça, minha irmã, ele não vai imaginar que vai ter qualquer coisa no final do dia, porque você já está acabada, você já fez faxina, você já está cansada. Não, pense que o homem está esperando que você fique bonita, que você fique cheirosa, que você se arrume para ele. Não precisa se arrumar para as irmãs da igreja, não precisa se arrumar para o seu vizinho, não precisa se arrumar para outras pessoas. Você se arruma é para ele. Amém? Você entendeu o recadinho? Tremendo. Ai, se eu te pego. É isso que ele quer falar para você, e você vai deixar ele te pegar. Não é mesmo? Aleluia. A gente vai ficando animado com esse papo, né, irmãos? Muito animado. Até a fome passa, né? Ah, não sei. Não sei. Assim como a mulher, como o homem se excita por aquilo que ele vê, a mulher, como eu disse, se excita por aquilo que ela ouve. Então, é importante você entender essa realidade, essa dinâmica de diferença que existe entre os sexos, entre os gêneros. E isso faz com que a gente volte àquele detalhezinho. É importante que ao longo do dia você vai semeando, cevando isso, né? Como na pescaria, né? Você vai cevando, você vai ali nutrindo, você vai alimentando até que então chega o momento que de fato acontece aquilo que você deseja. Porque todas as mulheres, se elas pudessem, elas diriam que elas não são assim tão fáceis e rápidas de ascender para esse relacionamento sexual, simplesmente porque o homem chega de qualquer jeito e toca nela e fala, e aí, vamos? Então, esse processo ele precisa acontecer desde a mais tenra manhã, desde de cedinho. Então, faça isso. Faça isso, não se esqueça de elogiá-la ao longo do dia. Elogie ela em tudo. Mas ela vai saber, ela pode até saber, e essa é a intenção. Mas ela sabe que você está trilhando um caminho, fazendo um processo até que se alcance aquilo que de fato é o que você deseja, que é a colheita. Esse princípio de colher, ele só vem depois desse princípio de plantar. E se a gente desprezar isso, a gente acabará se impedindo de viver o melhor do Senhor. Então, vale a pena você declarar. Declare. Quantas vezes for necessário, diga para ela como você está linda, como você é maravilhosa, quando você é especial, se quiser chamar de minha gostosa, fala o que você quiser, está valendo, só não pode falar palavras de baixo calão que possam ofendê-la, mas você pode e deve falar algo que ela possa sentir a única, a desejada, a sua estimada, a sua valiosa, aquela que de fato você deseja. E daí no finalzinho, assim, antes de sair para o trabalho, de repente você dá um toquezinho e fala... À noite a gente conversa, né? Ela vai saber que você já semeou de manhã cedinho, né? Mas aí, porque as pessoas têm muita coisa para fazer, às vezes a gente acaba perdendo o foco, aí durante o dia você manda. Hoje em dia todo mundo tem WhatsApp, né? Não precisa só do SMS, agora pode ser WhatsApp, tem tanta coisa. Vai, manda alguma coisinha que faça com que ela possa perceber que ela é desejada por você, que ela ocupa os seus pensamentos como homem. Isso é muito importante. As mulheres esperam que elas sejam a única do coração dos seus maridos. Então, faça isso e você vai, com certeza, perceber o quão importante vai ser isso para o seu casamento. A mulher vai se entregar para você com muito mais apetite, vontade, ânimo, na mesma medida que ela perceber o seu investimento na direção dela. Isso, e quando chegar aquele momento, é importante você entender que não vale simplesmente a agilidade com que aquilo acontece, mas é importante que esse momento seja um momento especial. Então, se permita ser romântico. Ative dentro de você esse romantismo.
Não apenas o ato de fazer o sexo em si, porque isso até um menino de 10, 11 anos já sabe fazer. Pelo simples fato de ser um menininho e ter um pênis. Isso qualquer homem consegue fazer. Isso não o torna diferente. O que o torna diferente é a sua capacidade de estimular a sua esposa, de amar a sua esposa, de ser único, de zelar e privar por ela. Isso é chave e segredo para o seu relacionamento. Queridos, nós precisamos quebrar o nosso silêncio, nós precisamos entender o outro, perguntar e conversar sobre isso. Porque às vezes tem coisas que crescem dentro da gente e a gente nem consegue entender o outro porque nós não nos comunicamos da melhor maneira. Nós não conversamos, nós não nos colocamos no lugar do outro. E precisamos aprimorar a nossa comunicação. Você precisa entender o que o seu marido ou a sua esposa gostam, o que ele espera de você. Invista, meus amados, nas preliminares. Isso é muito importante. Invista na sua higiene pessoal, naquilo que você vai apresentar para o outro. Nós estamos falando aqui de situações possíveis da gente conseguir fazer no nosso dia a dia. Não deixa a peteca cair. Né? Em todos os sentidos. Não deixa, porque às vezes, né, depende de como se apresenta, pode cair. Então, converse, fale o que você gosta, o que você não gosta. A comunicação, ela é importantíssima para o nosso relacionamento ser bem sucedido. Amém, queridos? Amém. Quando a gente fala de preliminares, na nossa mente vem muita coisa, obviamente. E uma das perguntas que as pessoas fazem é o que pode ou não pode dentro desse processo de preliminares. E aí muitos pregadores vão falar muitas coisas a respeito desse assunto, mas a Bíblia vai colocar isso tudo na base de uma compreensão de amor. E quando a Bíblia fala a respeito de poder ou não poder alguma coisa, ela está dentro de um conceito de agredir o outro ou não, de ofender, de ferir o outro ou não. Então, pode ser que algo ofenda a minha parceira, a minha amada esposa, e pode ser algo que não ofenda a sua amada esposa. Então, dentro desse princípio, se eu tentar fazer isso com ela, eu vou estar ferindo a dignidade do meu casamento. Sendo que se você fizer isso com a sua esposa, talvez isso não venha a ferir a dignidade da sua relação. Mas existe algo que possa ser assim, limites dentro dessa situação, pastor? Bom, a Bíblia fala a respeito um pouquinho disso quando ela fala em 1 Coríntios capítulo 6, verso 12, sobre o que pode. Lá diz assim, todas as coisas me são lícitas, todas. Absolutamente todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. E saber o que convém ou não convém é fruto de um conhecimento, de uma parceria, de uma relação a dois. Quanto mais você conhecer a sua esposa, você vai só apertar os botões daquilo que convém. E você não vai apertar os botões daquilo que não convém. É como uma máquina que está diante de você. Você quer uma resposta, quer um resultado, você sabe exatamente aonde tocar para ter aquela resposta. A mesma coisa precisa ser a sua parceira, a sua esposa. E isso muda de pessoa para pessoa. Eu falo isso até em termos de áreas erógenas do corpo da mulher. Porque talvez uma parte do corpo da sua esposa que você pegue, deixe ela super estimulada. E se essa mesma parte eu disser para você, talvez você faça essa experiência e fale, não, pastor, não deu em nada, não. Muito pelo contrário, tentou me bater depois que eu apertei. Então, o fato é que você vai precisar caminhar no conhecimento. Caminhar na possibilidade de ver e entender, até mesmo por experiências, o que a sua esposa aceita e o que ela não aceita. E o que você como homem aceita e o que a sua esposa também não aceita. Eu tenho certeza que algumas coisas que se ela fizesse com você, deixa eu fazer, é legal. Isso, não. Essa seria mais ou menos a sensação que a sua esposa tem quando de repente você quer fazer algumas coisas que ela fala não. É a mesma reação, só inverte o jogo e pensa se fosse com você, se você ia ficar tão faceiro, feliz, satisfeito, quanto aquele que propõe costuma ficar. Quando a gente fala de sexo, e nós estamos encerrando com esses comentários, um dos temas mais desafiadores se chama preguiça.
Ela começa a bater assim depois que a gente fica muito tempo sentado, muito tempo ouvindo. A gente começa a ter umas preguiças, dá uns desespero. E assim como dá preguiça em relação a ouvir a palavra, dá preguiça em relação a trabalhar, dá preguiça em relação a educar os filhos, dá preguiça em relação a estudar, dá preguiça em relação a fazer tudo que presta, dá preguiça. Só não dá preguiça coisa que não presta, né, irmãos? Que não presta, a gente tem uma vontade, assim, a gente consegue ficar horas com coisas que não tem nenhum poder de edificar a nossa vida, tanto. E aí a gente se entrega com tanto prazer a coisas que às vezes não mudam em nada a nossa história, mas as coisas que de fato mudam, a gente é muito preguiçoso. E eu quero, no nome de Jesus, dizer para você assim, espanta esse demônio da preguiça do seu casamento. Eu não falo para mulheres não, porque as mulheres todas dizem amém. Eu queria ouvir os homens falar amém nesse negócio. Espanta esse espírito da preguiça do seu casamento. Amém. Glória a Deus, aleluia. Porque as mulheres estão prontas a amar e viver uma vida mais saudável a dois. Os homens às vezes são desatentos, são lentos e preguiçosos. Quando se fala desse tema, a gente quer ouvir, mas vai dando uma preguiça conforme vai ouvindo. Ai, meu Deus, vai dar trabalho esse negócio. Esse negócio dá um trabalho, é um processo. A mulher é um processo. Não é só um botão que aperta e entrega o que você quer. É um processo de botões que você tem que apertar. Eu queria dizer para você que o nome desse negócio todo se chama amor. O amor, ele aprende a esperar, a suportar, a crer, a acreditar. E eu finalizo dizendo que a gente falou muito sexo. Muito sexo. Sexo. Meu Deus. Que pastor sexual esse? Sexo. Glória a Deus. Aleluia. Mas não é só sexo. Não é só sexo. Casamento não é só sexo. Quando a gente pensa num casal feliz na cama, nós pensamos também num casal que consegue ser feliz fora da cama. Porque se felicidade do casamento estivesse no fato de ser só feliz na cama, isso seria insuficiente para tudo aquilo que a gente se vive fora da cama. E a gente vive mais tempo fora da cama, dentro desse processo de sexualidade, do que propriamente nela. Então, eu queria estimular você, a você, no nome de Jesus, entender que para ter uma vida picante, caliente, uma vida quente, debaixo dos seus lençóis, na sua cama, você vai precisar ter uma vida de intimidade, de fato e de verdade. Você vai precisar viver uma vida de parceria, de intimidade, de andar lado a lado, em todas as ocasiões, em tudo, absolutamente em tudo. E para isso, eu não sei outro segredo, e eu não conheci outra revelação, senão, primeiramente, ter intimidade com Deus. Ter intimidade com aquele que é o nosso Criador, aquele que nos mantém, aquele que fala conosco, isso tudo que ele acabou de falar. Eu não consegui ainda visualizar tanta felicidade quanto aquilo que ele propôs longe dele. Nós precisamos dele. E a gente chegou até agora nessa mensagem para poder dizer que talvez exista algum casal aqui que ainda não colocou Jesus no seu devido lugar. Que Jesus ainda não ocupou o senhorio desse casamento. Talvez a sua mentalidade, a sua performance sexual, ela venha de uma outra fonte que não seja a fonte de vida, que é o Senhor. Que não seja a fonte da sua história, que é o Senhor. Talvez venha da experiência dos seus antepassados, dos seus pais, talvez você projeta e costumeiramente projeta novamente na sua história aquilo que foi vivido em outras realidades do seu contexto familiar, mas isso pode ser quebrado, isso pode ser mudado. E é para isso que você está aqui. Essa é a razão de tudo isso. Esse lugar legal, essa mesa linda, essa comida maravilhosa que daqui a pouco vai ser liberada. Isso tudo só faz sentido para poder dizer para você que o seu casamento é especial, o seu casamento é valioso, digno de honra dentre todas as coisas é o seu matrimônio. E o seu leito, um leito sem mácula, sem pecado, sem adultério, sem intrusos, sem ladrões do seu relacionamento, que você vai, em nome de Jesus, poder curtir essa realidade que só tem aqui na terra, tá? Que não terá no céu. No céu não se dará em casamento. No céu a Dai vai ser eternamente minha irmã. Então estou aproveitando agora, aleluia. Então, é importante você saber desse detalhe. É importante que você só está autorizado, no meu caso, só estou autorizado a me relacionar sexualmente com essa linda loira, somente com ela.
Então, meus amados, se tiver qualquer barreira desse relacionamento, eu vou ter que aprender a quebrar essa barreira. Eu vou precisar aprender a quebrar esse negócio. Porque eu só tenho ela. E eu só vou ter ela. Jesus, para que eu vou deixar essa barreira se transformar em algo tão gigante, tão poderoso, que se torne inacessível o meu acesso ao coração dela e o acesso do coração dela ao meu? Eu vou precisar acabar. No nosso casamento, algumas máximas a gente decidiu lá atrás, lá no começo. Dentre elas, um negócio que se chama a porta do divórcio, ela está lacrada na nossa vida. Ah, mas pode... Está lacrada. Ah, mas se... Está lacrada. Ah, mas se ela fizer... Está lacrada. Mas se você fizer... Está lacrada. Está lacrada. Ah, mas está o casamento... Está lacrado. Mas o crente também... O pastor não... Está lacrada. No nosso casamento, lacrou. Está completamente fechado. A gente foi lá e ainda pegou mais... Deu uma... Para ficar mais reforçado esse negócio lá. Porque não existe para nós aquilo que para o Senhor Ele não quer. E se o nosso Deus falou que Ele não quer, a gente também passou a não querer. Mas se na vida do outro vale, bom, no do outro que não tem esse mesmo conceito, essa mesma mentalidade, pode valer. Mas no nosso casamento isso não vai valer. Em nome de Jesus. Deixa eu só contar um pequeno testemunho. Esses dias a gente estava na cozinha, eu e o Wesley, e aí de repente ele, assim, de uma forma voluntária, ele passou a mão no meu bumbum. E aí, para aquele nosso momento, o meu filho mais velho viu, o Eliel viu, pegou a gente no flagra. Aí eu fiquei vermelha, sem graça. Aí o Wesley, o que você falou para ele? Você falou assim: filho, você só vai poder fazer isso com a sua esposa, tá bom? Aí ele ficou olhando para a gente e ele falou assim: papai, faz de novo. Queridos, eles ficam de olho na gente, mas eu falo isso porque quando nós vivemos uma vida saudável, nós também protegemos os nossos filhos. Não estou falando para a gente fazer nada inadequado na frente deles, mas os nossos filhos, eles torcem para que a gente fique junto, esteja bem. Eles percebem quando vocês estão bem ou quando vocês não estão. Então, também se dediquem a dar um bom testemunho para os seus filhos, fazer com que eles sonhem em casar, com que eles também queiram ter uma família, uma mamãe, um papai abençoado, como eles têm dentro da sua casa e da minha. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então, irmãos? Amém. Glória a Deus.